Doutor Raimundo Reis, o município de Picos está aí com reconhecimento de calamidade pública pelo governo federal. Quais os cuidados mais básicos que a população, por exemplo, de Picos deve ter no que diz respeito ao enfrentamento, à vivência desses dias pós-enchente em consequência dessa chuva? E quais são os cuidados básicos que essa população deve adotar? Acho que o primeiro ponto, Arivan, é a nossa sensibilidade, nos sensibilizar por quem está passando e sofrendo os efeitos dessa enchente. A natureza, de uma certa forma, ela é previsível. Então, desde pequeno aqui em Picos, a gente tem essa ideia, eu acho que você participou também da construção da história de Picos, que a gente tem essa ideia que Picos sofre enchentes. E, na verdade, não é só Picos. São Paulo, que é uma capital, uma metrópole, que tem todo o poderio econômico, cultural, também está passando, infelizmente, passando por situações tão complexas como os populares aqui em Picos. Então, o primeiro ponto é se solidarizar e dizer que Picos está se reerguendo, tanto por organizações, as instituições. Então, é importante você que está trabalhando, querendo se doar, sem saber como, procure as instituições organizadas, a igreja, a Secretaria Municipal de Saúde, as conferências, vários órgãos que estão se organizando para que você direcione as suas forças com maior eficiência para trazer bem a quem está passando por esse momento difícil. E a chuva, ela traz problemas para a saúde. Então, existe o problema atual, que é a questão das enchentes, a destruição das casas. E hoje as casas elas sofreram invasão das águas, e essas águas elas são sim contaminadas por barro, por dejetos animais, por lixo. Então, o ser humano ele começa a ter todo esse contato, e as doenças por contato começam a acontecer, principalmente as doenças respiratórias. Então, provavelmente, nas próximas semanas, nós já temos tendo casos mais frequentes de infecções respiratórias, gripes, pneumonias, principalmente nas pessoas que têm maior risco, crianças, idosos, imunocomprometidos, pacientes com comorbidades, eles adoecem mais. Esse quadro gripal, Arivan, gera um processo de pneumonia que já está começando a lotar os hospitais da macro-região de Picos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que tem na água contaminada. A água contaminada, ela contamina também alimentos. E esses alimentos aumentam o risco de hepatite A, hepatite E e, infelizmente, leptospirose. Porque a leptospirose ela é uma doença causada pela urina dos ratos. Então, os ratos se proliferam, tem um terreno extremamente propício para o seu desenvolvimento nessa época, e, infelizmente, a leptospirose é a doença que acontece até 2 meses depois das enxurradas. Então, é muito importante a gente estar aqui na TV Centro-Sul conversando com você sobre a importância do autocuidado. Então, a gente tem que limpar as mãos, a gente tem que fazer uma higiene apropriada dos alimentos. E aí surge a dúvida, Ivan? Como se prevenir? A primeira coisa é limpar a higiene pessoal, limpar as mãos com água e sabão abundantes. A segunda coisa é a questão da alimentação. Então, por exemplo, legumes, verduras, tem uma forma muito clássica e muito barata. Você pega 1 litro de água, a cada litro, Ivan, você coloca 1 colher de sopa de água sanitária. Água sanitária, essa que a gente lava as nossas roupas e coloca nesse litro d'água. Vai colocar os alimentos de molho de 10 a 15 minutos, retirá-los e lavar com água potável, água corrente. Aí o alimento já está totalmente livre de vírus e bactérias. Doutor Raimundo Reis, e existe a necessidade de se prevenir com relação ao mosquito da dengue? É uma ameaça num período chuvoso como este? Sim, Arivan. O Brasil teve mais de 300 mil casos de dengue em 2024. Foram mais de 5 mil mortes. Então, a gente só está comparando as mortes pela dengue no ano passado com a morte pela Covid-19. Infelizmente, atribuiu geralmente à região sul, São Paulo, Minas,
chegamos aqui também à Bahia, mas existe uma previsão, porque a dengue ela é sazonal. Então, nós não fomos muito abalados pela dengue no ano passado, em 2024. Mas, infelizmente, com as enchentes, com esse acúmulo de águas, de reservatórios, o mosquito Aedes aegypti ele vai se proliferar e a tendência é que nós temos uma epidemia em Picos e macro-região no mês de março e abril, aumentando, sim, o risco de óbito nos pacientes com dengue mais grave. E quem são os pacientes que mais adoecem, ficam graves, Arivan? São jovens, crianças, gestantes, idosos e imunossuprimidos. Esses são o foco da nossa atenção, que aumenta o risco do desenvolvimento de dengue hemorrágica. Ô, doutor Raimundo Reis, e com relação às infecções, as pessoas ficam mais expostas a contrair infecções nesse período? Com a umidade, Arivan, as bactérias têm uma maior capacidade de se proliferar. É o ambiente que gera o desenvolvimento bacteriano. E as infecções respiratórias elas começam a acontecer. Geralmente o paciente tem um quadro gripal. Ele vai ter gripe e essa gripe vai baixar a imunidade e gerar uma pneumonia bacteriana, que compromete os pulmões e pode sim se generalizar levando a um quadro séptico. Então é muito importante que no início dos sintomas, se você está com uma gripe mais arrastada ou se você faz parte dos grupos de risco de desenvolvimento dessas doenças mais severas, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes renais crônicos que fazem hemodiálise, pacientes que já foram vítimas de AVC, de infarto, que têm um coração crescido, esses pacientes têm maior risco de infecções generalizadas, necessitam de cuidados especiais. Então é importante ir ao médico, definir se necessita o uso de antibiótico terapia precoce e uma boa hidratação. Aquilo que a gente fazia, aquelas orientações que a mãe, que a avó da gente colocava. Gripou é o quê? Repouso, muita água, chás, alimentos saudáveis, boa alimentação. Não podemos negligenciar quadros gripais.